Oi, gente, meu nome é Tami Prado, eu sou terapeuta floral e você está no canal Papo de Terapeuta, um canal que traz um olhar terapêutico sobre as polêmicas aí da vida. Eu sei que eu ando meio sumida, quase todo vídeo eu falo a mesma coisa, mas é que a minha agenda tá um pouco corrida, né? Terapeuta acaba tendo emergências, assim como outros profissionais de saúde, e o começo do ano eu confesso que tá um pouco complicado. Né? Então, 2023 chegou chegando, né? Muita coisa acontecendo. Então, eu vou ver se eu consigo gravar uma série de vídeos hoje sobre vários temas que aconteceram já nesses 17 dias, primeiros 17 dias de 2023. Esse primeiro vídeo, esse vídeo que eu tô gravando agora, é um vídeo onde nós vamos entender sobre o fanatismo, né? O que é o fanatismo? O que leva, né, alguém que sempre teve um comportamento ponderado, sempre teve um comportamento tranquilo, de repente se tornar um fanático, tá? Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque eu tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas me dizendo: meu pai nunca foi assim, minha mãe nunca foi assim, e de repente tá com um comportamento totalmente alienado, meu marido nunca foi assim, minha esposa nunca foi assim. Então, o que eu faço, o que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer para melhorar essa situação. Então, esse é um dos motivos de gravar este vídeo, ok? Sempre deixando bem claro para vocês, compreender não é defender, tá? A minha função aqui hoje é trazer uma luz para que vocês possam entender por que determinadas pessoas estão cometendo determinados atos, sendo que de uma maneira geral, elas nunca fariam isso, ok? Vamos entender um pouquinho do fanatismo? Então, para a gente começar a entender um pouquinho do fanatismo, eu tenho que deixar claro também que o fanatismo, gente, ele ocorre em todas as esferas, tá? Então, pode acontecer com um time de futebol, com a torcida, pode ser um fanático religioso, pode ser um fanático ideal político, tá? O fanatismo ele pode acontecer em todas as esferas. E por que as pessoas acabam caindo nesse fanatismo, entrando nesse fanatismo? Então vamos lá. Eu peço já que você curte esse vídeo, deixe seu like, comenta a sua opinião, o que você acha sobre tudo isso. Compartilha com alguém que está precisando receber essa mensagem, ter esse entendimento aí. Então vamos lá. O fanatismo, gente, é um exagero, né? Uma cegueira, digamos assim, diante de um determinado assunto. Por que as pessoas acabam entrando nessa, né? Geralmente, gente, e isso é importante frisar, a maioria das pessoas, elas estão insatisfeitas consigo mesma, com a sua vida, com o rumo que a sua vida está tomando, né? Muito solitárias, as pessoas se sentem muito solitárias, principalmente depois da pandemia, né? E a maioria das pessoas não verbaliza isso, tá? É só você olhar aí as redes sociais, Facebook, Instagram, você vai ver que a maioria das pessoas postam fotinhos rindo, viajando, curtindo. Ninguém posta os seus maus momentos, tá? Dificilmente alguém posta. Então, a maioria das pessoas está muito insatisfeita com o rumo que a sua vida tomou, com a sua profissão ou com os seus relacionamentos interpessoais, seja de amizade, seja amoroso, entendeu? As pessoas estão muito insatisfeitas, mas elas não contam isso para os outros. Elas não vão falar, eu tô me sentindo muito sozinho, ou minha autoestima tá lá embaixo, ou eu não me sinto importante, ou ninguém liga para mim. As pessoas não falam isso, né? Mesmo porque elas têm medo do julgamento. É mimimi, é frescura, enfim. Então as pessoas não verbalizam, tá? E aí, imagina aqui um cenário aqui comigo. Você tem uma pessoa que tá insatisfeita com a sua vida, que tá insatisfeita com a situação política do país, que tá insatisfeita com muita coisa, insatisfeita com os seus relacionamentos. E aí,
ela se sente sozinha, solitária, muitas vezes não tem muitos amigos, muitas vezes ela acha que não tem um determinado grau de importância dentro da família, ou até mesmo na sua profissão, no seu trabalho. E aí, de repente, ela encontra um grupo que tem uma similaridade de ideias e de crenças, tá? Por que eu tô dizendo crenças? Porque isso ocorre muito dentro do âmbito religioso também. Então, ela encontra um grupo de pessoas que tenha os mesmos ideais, as mesmas crenças, que gosta das mesmas coisas, né? E ela automaticamente se identifica, tá? Automaticamente se identificando, ela quer ser inserida nesse grupo, ou seja, ela quer entrar para a turminha. Quando ela consegue entrar na turminha, o que acontece? Ela passa a seguir o fluxo do grupo. Então, ela passa a se comportar como o grupo, ela passa a agir como o grupo. E quando ela está inserida dentro desse grupo, ela tem um sentimento de pertencimento, um sentimento de importância. Ou seja, dentro deste grupo, eu sou importante. Dentro deste grupo, eu tenho uma posição. Dentro deste grupo, eu sou reconhecido. Dentro deste grupo, eu não estou sozinho. Então, eu tenho uma sensação de pertencimento que me faz muito bem, principalmente no começo, nos primeiros dias. E aí é onde eu, na ânsia de buscar cada vez mais esse sentimento de pertencimento e de importância, eu vou me enfiando de cabeça dentro desse grupo. Vou frisar novamente, seja religioso, seja político-social, seja uma torcida de futebol, eu me sinto importante dentro desse grupo, eu me sinto querido dentro desse grupo e eu quero continuar assim. Então eu vou me inserindo, vou mergulhando de cabeça cada vez mais dentro desse grupo, tá? E é aí que o jogo fica perigoso. Porque, claro que onde tem muitas pessoas reunidas, independente de ser religião, futebol, enfim, onde nós temos um grupo grande de pessoas reunidas, é óbvio, é claro que nós teremos divergências de ideias. É claro que um ou outro não vai concordar com tudo que o grupo está fazendo. Mas como eu não quero ser excluído do grupo, eu passo por cima da minha individualidade, eu passo por cima do que eu não faria ou do que eu não gostaria de fazer para seguir o grupo. Porque eu não quero perder este sentimento de importância, eu não quero perder este sentimento de pertencimento. Eu vou mostrar para vocês, para quem tem mais ou menos a minha idade, quarentinha aí, na década de 80, década de 90, nós tínhamos muitas gangues no Brasil. Eu não sei se vocês lembram disso. Era um grupo de pessoas, uma turma de pessoas, a gente manda nessa área, como se fosse uma facção criminosa hoje em dia. Só que de uma proporção, de um tamanho bem menor. É a gente que comanda essa área e geralmente esse grupo tinha, as gangues de antigamente, chegavam a ter assim roupas iguais, era quase um uniforme, né? O comportamento do grupo era padronizado. Entendeu? Ah, mas quando um integrante deste grupo estava sozinho, ele não cometia os mesmos atos que ele cometia quando estava com a gangue, quando estava com o grupo. Você entendeu? Quando eu estou sozinho, eu tenho o meu comportamento individual, que é parte da minha personalidade, que foi formada pela minha criação, pela minha educação, pelas experiências de vida que eu tive até agora. Quando eu estou inserido no grupo, aí eu sigo o grupo. E muitas vezes eu acabo cometendo atos que não condizem com a minha individualidade.
Por isso que eu tô ouvindo tanto das pessoas, Tami, mas o meu pai nunca foi assim. Tami, mas a minha mãe nunca faria isso. Tami, mas o meu marido jamais foi desse jeito. Eu tenho 20 anos de casada e eu nunca imaginei que meu marido seria capaz disso. Porque ele, individualmente, não é. Mas quando ele está inserido no grupo, ele segue o fluxo do grupo. Ele segue as diretrizes do grupo. Ele se anula. Ele anula a sua própria individualidade para correr conforme o grupo está correndo, para fazer o que o grupo está fazendo. Tami, como que uma pessoa que tem família, que tem um casamento, que tem filhos, pode se sentir sozinho? Gente, é o que eu mais escuto dentro do consultório. Eu tenho família, mas eles não me compreendem, ou eu não tenho coragem de me mostrar totalmente para minha família, então ao mesmo tempo eu me sinto sozinho, né? Eu não tenho autoridade, eu não tenho reconhecimento no meu trabalho, na minha profissão, e dentro de um determinado grupo eu tenho. Gente, eu já vi muito isso dentro de religião, dentro de igrejas. Por que existe, e quem é evangélico, não tô aqui para condenar ninguém, mas quem é evangélico sabe que não é mentira o que eu vou falar agora. Por que existem tantas brigas por cargos dentro das igrejas? Por que acontece isso? Porque na vida pessoal da pessoa, ela não tem nenhuma autoridade, ela não tem nenhuma posição de destaque. Ela não é chefe, ela não é dono. Muitas vezes ela é invisível, quase que invisível para a sociedade. Só que aí dentro da igreja, ela consegue uma posição de destaque, ou seja, um cargo para trabalhar, né, na obra de Deus, para trabalhar para a igreja, mas querendo ou não, é uma posição de destaque. E quando ela consegue essa posição de destaque, ela não quer perder. Então ela vai fazer qualquer coisa para se manter neste cargo, nesta posição de destaque. O mesmo acontece com pessoas que estão inseridas em grupos sociais políticos. Por isso que nós estamos vendo tantas pessoas que a gente conhece, que nos são queridas, né? Que você jamais imaginaria que aquela pessoa fosse ter uma determinada atitude. Ah, mas tá fazendo isso por causa de um político? Ou tá fazendo isso por causa de... Não, gente. Ela tá fazendo isso porque ela, neste momento, dentro desse grupo, ela se sente importante. E ela não quer perder essa sensação de importância. Ela não quer perder essa sensação de pertencimento. Vocês estão me acompanhando? Então, isso é muito perigoso. Por quê? Porque invariavelmente, né, inevitavelmente, há um determinado momento onde há a queda do mito. Tami, como assim a queda do mito? Lembra quando a gente era adolescente, que a gente queria andar com uma determinada turminha, o pai e a mãe falavam assim, não vai, não anda com fulano, fulano não é legal pra você, fulano, você vai quebrar a cara com fulano, não anda com fulano. E a gente, adolescente, achava que sabia tudo, estava enfeitiçado por aquela sensação de pertencimento, de importância dentro daquele grupo. A gente falava, você não sabe nada, fulano é meu amigo, Beltrano é meu amigo, imagina, isso nunca vai acontecer e tal, não sei o quê. Passava um tempo, o que acontecia? Essas mesmas pessoas que seu pai e sua mãe tinham te avisado para você não andar, essas pessoas te decepcionavam de alguma maneira. Ou te traíam, te sacaneavam, te botavam em enrascada. E aí você descobria que talvez você não pertencesse tanto assim, né? Nesse momento, é o que a gente chama de queda do mito. Eu defendi tanto aquela pessoa, eu defendi tanto aquele grupo, eu me importei tanto, eu fiz coisas que eu nem gostaria de ter feito, porque eu estava naquele grupo. Para quê? Para esse grupo me sacanear agora? Para esse grupo me virar as costas? Para esse grupo me decepcionar? E quando há a queda do mito,
é o momento mais perigoso do fanatismo, porque é quando eu descubro que eu não era tão importante assim, que eu não pertencia tanto assim, que eu não era tão querido assim. E aí vem o sentimento de decepção, frustração e traição. Todo mundo que já passou por isso, né, que defendeu tanto um amigo ou até mesmo um relacionamento amoroso, um namorado, uma namorada, todo mundo falou, olha, não namora essa pessoa não é legal, essa pessoa vai te fazer sofrer, cuidado com essa pessoa. Você defendeu e de repente você descobriu que aquela pessoa era tudo que todo mundo falava. Que a pessoa fez com você exatamente tudo que todo mundo disse que ela ia fazer. Então é um sentimento de traição. Eu defendi aquele grupo de amigos ou aquela pessoa e aconteceu o que todo mundo disse, a pessoa me decepcionou. Então, esses fanáticos, eles vão passar pelo momento da queda do mito, eles vão entender que as pessoas erram e que as pessoas não são perfeitas, que ninguém é perfeito, né? E que nenhuma ideologia, seja ela religiosa, política, enfim, também nenhuma ideologia é perfeita, porque tudo tem defeito e a gente precisa trabalhar para melhorar. E essas pessoas vão sofrer uma decepção muito grande. Então, se você conhece alguém que está nessa situação, de antemão eu te aviso que essa pessoa vai precisar da sua ajuda. Porque o momento da decepção, da queda do mito, é muito complicado e traz um período de depressão, um período deprimido. Que é quando cai a ficha, quando eu caio na real de que eu fiz coisas que eu não deveria ter feito, que eu disse coisas que eu não deveria ter dito, em prol de um grupo que me virou as costas na primeira oportunidade. Ou que me abandonou na primeira oportunidade. Ou que me traiu na primeira oportunidade. E aí eu vou ter que encarar a vida real de novo, sem esse grupo, sem essa sensação de pertencimento. Eu tenho que voltar para a minha realidade, onde eu me sentia sozinho, ou onde eu não tinha uma posição de destaque, ou onde eu me sentia não reconhecido. Então, tenha plena consciência que nós teremos um período muito forte aí, para muitas pessoas, de decepção, de sentimento de traição, que vai trazer um período de depressão. Que se essas pessoas não tiverem ajuda, essa depressão ela pode se estender e se tornar uma depressão patológica, tá? Então, entendendo, não são más pessoas, né? Eu conheço pessoas muito queridas, pessoas muito que tiveram uma vida toda de sensatez e de repente parece que se perderam, tá? Não são más pessoas. São pessoas sozinhas, solitárias, com uma baixa autoestima, que acabaram entrando num grupo em busca de uma sensação de um sentimento de pertencimento e de importância que elas não tinham na sua vida real. E que provavelmente, muito em breve, vão precisar de ajuda. Tá? Então, esse vídeo é para trazer uma luz, um porquê. Porque a terapia floral trabalha exatamente em cima dos porquês. Por que que aquela pessoa está fazendo isso? Por que que aquela pessoa está agindo daquela maneira? Tá? Muito cuidado com as palavras. Muito cuidado com o julgamento. Todos nós erramos. E todos nós precisamos de ajuda em um determinado momento. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!